Bem-vindos ao Pode Mais Vida Financeira, o podcast do SD Positivo. Aqui nossas IAs analisam um artigo publicado no site SD Positivo apontando as melhores estratégias para o seu bolso. O título do artigo de hoje é Dinheiro também se educa em casa. Olha, a nossa análise de hoje já começa com essa frase que é, vamos dizer, bem direta, né? Ela já joga na mesa a ideia central. Educação financeira não é uma coisa que se aprende só na escola ou lendo livro. A base de tudo é construída dentro de casa. E o que essa frase diz é que, se essa base não existe, a conta chega lá na frente, e chega em dobro. Então vamos lá. Por onde é que tudo isso começa de verdade? O ponto de partida da nossa relação com o dinheiro não é o primeiro salário, não é uma planilha. A base de tudo, o alicerce, é formado no lugar mais importante de todos, o nosso lar. E aqui está o pulo do gato. Lidar com dinheiro tem muito menos a ver com ser um gênio da matemática e muito mais a ver com psicologia, com o nosso comportamento. São as atitudes que a gente repete, os hábitos que a gente cria e, principalmente, os valores que guiam o que a gente faz. E onde é que a gente aprende os primeiros valores da vida? Pois é, em casa. As crianças são como umas esponjinhas, sabe? Elas absorvem tudo que vem. Se elas crescem num ambiente em que o dinheiro é tratado com planejamento, com consciência, elas internalizam isso como o normal. Agora, o contrário também é verdade, né? Se elas crescem vendo bagunça, descontrole, impulsividade, bom, esse acaba sendo o modelo que elas vão seguir, muitas vezes sem nem perceber. Mas espera aí, se o exemplo dos pais é tão poderoso assim, por que é que tanta gente cresce sem ter a menor noção de como lidar com o dinheiro? Aí a gente entra num erro muito comum que muitas famílias cometem achando que estão fazendo bem: o silêncio. Pois é, falar sobre quanto se ganha, sobre dívidas ou sobre planejamento vira um tabu. Aquele assunto de adulto pesado do qual as crianças devem ser protegidas. O dinheiro acaba virando um fantasma dentro de casa. E essa imagem mostra perfeitamente o problema. A intenção dos pais é a melhor possível, proteger os filhos das preocupações. Só que o resultado prático é o oposto, ele gera confusão. A criança sente a tensão, percebe que tem algo ali, mas como ninguém explica, ela começa a criar as próprias teorias na cabeça dela, e quase sempre são teorias bem piores que a realidade. Então, o ponto central é esse. Não falar sobre dinheiro não ensina a ter responsabilidade. Só cria um vazio, uma névoa, que deixa a sensação de que dinheiro é um negócio misterioso, estressante e, no fundo, um grande problema. Ok, se ficar em silêncio eu só atrapalho. Qual é a solução? A boa notícia é que a solução é mais simples do que parece e não exige nenhum curso avançado de finanças. A aula mais poderosa de todas é aquela que acontece no dia a dia, através do exemplo. E calma, ninguém está falando para sentar com uma criança de 6 anos e mostrar a declaração de imposto de renda, não é nada disso. A ideia é ter transparência de um jeito que faça sentido para a idade de cada um. É explicar de forma simples por que uma coisa pode ser comprada agora e outra não. É mostrar que o dinheiro não é infinito e que a gente precisa fazer escolhas. E aqui a gente chega no coração de toda essa discussão. O exemplo prático é a ferramenta de ensino mais forte que existe. Não adianta nada fazer um discurso sobre a importância de economizar se, na prática, as atitudes do dia a dia são de puro descontrole. As crianças aprendem com o que elas veem, não só com o que elas ouvem. Essa educação vai sendo construída aos pouquinhos, com passos simples no meio da rotina. É conversar sobre dinheiro de um jeito natural, como na hora de ir ao mercado. É ajudar a criança a entender a diferença entre uma coisa que ela quer muito e uma coisa que ela realmente precisa. E é envolver os mais novos em pequenas decisões, sabe? Vamos levar esse ou aquele. Isso cria um senso de participação e de responsabilidade desde cedo. É muito importante entender isso. Não se trata de um evento único, aquela grande conversa sobre dinheiro e pronto. É um processo contínuo, que se constrói um pouquinho a cada dia, através de exemplos e diálogos que vão se somando com o tempo. E qual é o resultado de tudo isso lá na frente no longo prazo? Bom, a herança que fica não é só material não, ela é principalmente uma herança de comportamento e de emoções. A falta dessa base em casa cobra um preço bem alto na vida adulta. Tem o preço financeiro, que a gente conhece bem, juros, dívidas, uma vida de bagunça. Mas tem também o preço emocional, que às vezes é ainda mais caro. O estresse, ansiedade, aquela sensação constante de que você não tem o controle da sua própria vida. Por outro lado, quando esse conhecimento é passado em casa, ele se transforma numa espécie de herança invisível. É algo que não aparece no testamento, mas que tem um valor que não dá para calcular. Uma base sólida de consciência, de preparo, que vai guiar as escolhas da pessoa pela vida inteira.
E no final das contas, o grande objetivo não é criar um especialista em investimentos, é algo muito mais fundamental. É formar adultos que tomam decisões de forma mais consciente, que estão mais preparados para os altos e baixos da vida e, o mais importante de tudo, que são mais livres para poderem construir seus próprios caminhos. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final que vale para todo mundo. Tendo ou não conversas sobre dinheiro, uma coisa é certa. Lições sobre o assunto estão sempre sendo ensinadas, o tempo todo, através das nossas atitudes. A grande questão que fica no ar é: que lições são essas? Este artigo faz parte da série Educação Financeira com SD Positivo, criada para inspirar mudanças concretas em sua relação com o dinheiro. Fique ligado e confira os próximos temas para fortalecer ainda mais a sua saúde financeira ao longo do ano.